Vamos falar agora, nessa aula, da tabela de frequência, só que agora quando os dados, eles são contínuos. Como assim contínuos? Olha só, entrevistei aqui 20 pessoas. Tenho 20 alturas aqui, tá? Qual é a sua altura? Foi a pergunta, e aí a gente tem todas as respostas das 20 pessoas. Se você reparar, se eu for fazer como dado contínuo, o que vai acontecer? Possivelmente eu vou ter 20 linhas. São 20 alturas diferentes. Eu não sei nem se tem alguma igual aqui. Ó, tem uma igual, 1,65 e 1,65. Ah, 1,70 e 1,70. O restante possivelmente é tudo diferente. Imagina, ia dar muitas linhas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, tem que agrupar isso. Fazer intervalo. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que a gente pensa aqui primeiro? O número da amostra, tamanho da amostra. Quem que é o tamanho da amostra? É o N. O tamanho da amostra diz que foi 20 pessoas, então a gente entrevistou 20. N igual a 20. E aí, começa a resolver o exercício. Vou fazer aqui do ladinho para vocês, olha só. Vou falar primeiro sobre amplitude. Geralmente eles colocam o nome amplitude total ou amplitude de pesquisa. A gente vai ter duas amplitudes, na verdade, tá? Uma é essa daqui que eu estou falando, e depois vai ter outra. Mas essa é a mais importante. Então, quando você for fazer um exercício e estiver falando só amplitude, é dessa daqui que ele está tratando, ok? Como é que calcula isso? Eu vou chamar de azão essa amplitude total, ou amplitude de pesquisa. Ela vai ser igual a xi máximo menos xi mínimo. Maior característica menos menor característica. Você tem que olhar na pesquisa. Se você dá uma olhadinha aqui, a pessoa mais alta mede 2 metros e 2 centímetros. Já a pessoa mais baixa mede 1 metro e 52. Então, para calcular essa amplitude, a gente tem, então, característica máxima 2 metros e 2, menos característica mínima 1,52. Essa amplitude de pesquisa 0,50, ou seja, 50 centímetros. Amplitude é algo recorrente, tá? Nas provas do Enem, tá, gente? Amplitude da pesquisa, então, máximo menos mínimo, maior menos o menor, ok? Então, amplitude 0,50, 50 centímetros. Aí, o que você vai calcular? Você precisa calcular o número de linhas que você vai colocar aí. O número de linhas que você vai colocar na sua tabela. Existem duas fórmulas para fazer isso, tá? Uma usando logaritmo, outra usando raiz quadrada. Como usando logaritmo é difícil, seria mais para quem for usar a calculadora, tá? O que mais se usa é usando a raiz quadrada. Então, eu vou fazer o seguinte. K, vocês sabem, que significa número de classe. Quantas classes eu vou usar? Quantas linhas eu vou usar para fazer a tabela? Então, K vai ser igual a raiz quadrada de N. Lembra que N é o número da amostra. Então, eu vou ter o seguinte, que K é igual a raiz de N. No nosso caso, N é 20. Aí, raiz de 20, possivelmente, na hora de estar fazendo vestibular, na hora de estar fazendo o Enem, você não tem calculadora, você não vai saber. Mas você sabe que raiz de 20 é maior que raiz de 16. Raiz de 16 é 4. Então, essa resposta aqui vai dar 4, alguma coisa. Eu não sei quanto é, eu sei que é 4, alguma coisa. O que você vai fazer? Sempre para cima. Então, o número de classes vai ser igual a 5. Você vai ter 5 linhas. Então, você sabe que é 4, alguma coisa, você não precisa saber quanto é alguma coisa.
É sempre para cima. Professor, se tivesse dado 4,01, o que você vai fazer? Sempre para cima. 4, alguma coisa, sempre para cima. A não ser que desse exato. Tá? Então cai igual a 5. E aí a gente vai calcular o H. O que é o H? É a amplitude da classe. O que é essa amplitude da classe? É de quanto até quanto essa classe vai variar. Pega o começo, quanto você vai colocar e chega no final. Isso é a amplitude da classe. Como é que eu calculo? Vai ser o Azão dividido pelo K. É a amplitude total dividido pelo número de classe. Amplitude de total 0,50. São 5 classes. Isso vai dar 0,10. Quer dizer, então, que cada linha, cada classe, você vai somar 0,10. E aí, então, a gente vai começar a construir a tabela, tá? Então, eu chamo você aqui para o meu lado, para a gente poder construir essa tabela. Então, vamos aqui comigo? Olha só. Então, de novo, é uma tabela de frequência. Só que a gente vai utilizar o intervalo de classe. Então, eu vou montar aqui, ó. Vou montar a tabelinha. A gente vai ter aqui 5 linhas. Professor, você fez 6. Na verdade, eu vou fazer até 7. Professor, você falou que é 5. Mas o que eu vou colocar? Aqui eu vou colocar as classes. E lembra que aqui é o número da classe, que é o Kzinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa de baixo aqui a gente tem o total. E aqui eu tenho a frequência que isso acontece. O que você vai fazer? Você vai pegar o menor. O menor valor, menor altura, a gente viu que era 1,52. Então você vai colocar aqui, ó. Começa com 1,52. Você coloca a barrinha, perceba que eu coloquei uma barrinha na vertical. Significa que é 1,52 fechado. Se eu não coloco nada, significa que não é fechado. Como costuma aparecer? Fechado. Desse lado esquerdo. Do lado direito costuma ficar aberto. Então começa assim, ó. 1,52. São 10 centímetros de amplitude. A gente calculou aqui, ó, amplitude de classe, 10 centímetros. 1,52 mais 10 centímetros vai dar 1,62. Aberto para 1,62, ou seja, eu vou ter do 1,52 até 1,62. Aqui embaixo eu começo do 1,62, fechado, porque aqui estava aberto. Se eu somar mais 10, vai para onde? 1,72. E assim eu vou fazendo, ó, 1,72 fechado até 1,82 aberto. 1,82 fechado até 1,92 aberto. 1,92 fechado até 2,02. Só que acontece, no último você fecha. E aí eu vou ter cada quantidade dessas classes aqui. Então perceba que algo que eu teria 16 linhas, eu passo a ter só 5. Então agora o que eu tenho que contar? Eu quero todas as alturas até 1,61. Por que 1,62 não? Porque 1,62 está na de baixo, fechado para 1,62. Então do 1,52 até 1,61. Vamos dar uma olhadinha na nossa pesquisa? Ó, até 1,61, hein? Vamos lá. Até 1,61. Então aqui, não, 1, 2, 3, até 1,61, 4 camaradas. E aí eu vou lá na nossa tabela e vou colocar 4, tá? Então aqui eu venho e coloco frequência 4 pessoas. Agora eu vou até 1,71. Vamos voltar lá? 1,71. Como é que seria 1,71? Vamos ver aqui? Ó. Não. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7. Tá? Vamos colocar na tabela. 7. Depois eu vou colocar até 1,81. Tá? 1,81. 1,81. 1, 2, 3. 3 pessoas, tá? Então vamos colocar aqui 3 pessoas. Agora, até 1,91. Até 1,91. 1, 2, 3. 3 pessoas. Vamos colocar aqui na tabela. 3 pessoas. E por último, até 2,2 metros. Vamos finalizar. Ó, aqui não. 1, 2, 3. E eu fiz a cagada, né? Olha lá. 1,90 eu tinha pulado, né? Então na de cima é 4. Na de baixo é só 2. Vamos mudar lá, tá? Corrija aí no seu caderninho, na sua anotação. Não pensa, professor errou. Errou mesmo, até 1,91. 1,90 eu tinha esquecido. Então 4 e aqui 2. Agora tá certinho. Quando você somar, vai ter que dar 20. Ó, 4, 11, 14, 18, 20. Que era as 20 pessoas. Fez. Perceba que ficou um intervalinho de classe, uma tabela diferente do que a gente fez anteriormente. Agora, com esses dados aqui, com a frequência, eu calcularia frequência relativa, frequência percentual, tá? Frequência acumulada. Não quero fazer isso. Você já sabe como fazer, se você quiser, continua. Eu quero mostrar o que é a novidade, o que tem a mais nisso daqui. Tá? O que tem de diferente da tabela de frequência. O que tem de diferente da tabela de frequência? Vou colocar para vocês aqui. Ó. Nessa tabela, intervalo de classe, é muito importante que você saiba quem é o PMI. Tá? O que significa esse PMI? PMI significa ponto médio da classe. Ponto médio da classe. Tá. O que é o ponto médio da classe? É o camarada que vai estar no meio entre esses dois caras. Se a gente pensar em fórmula, ele seria o seguinte: ponto médio da classe vai ser o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Ou seja, eu teria que somar esses dois e dividir por 2. Você pode fazer isso. Mas eu vou te dar uma dica interessante. A amplitude da classe era 10 centímetros. Você divide a amplitude da classe. 10 centímetros dividido por 2 dá 5 centímetros. Então, o que você faz? É só pegar o limite inferior e somar esse 0,05, que é 5 centímetros. Vai dar o mesmo resultado. Vou provar isso para vocês, olha só. Então, se eu calcular da primeira, 1,52 mais 1,62, o que daria? Ó, 4, 11, 3. 3,14. Olha o π aí, gente. É o valor usual do π. E você vai dividir por 2. Se você dividir por 2, 3 dividido por 2 dá 1. Sobrou 1. Baixou 1. 11 dividido por 2, 5. 10, sobrou 1. E 14 dividido por 2 dá 7. 1,57. Agora faz aquele outro que eu disse. 1,52 mais metade da amplitude da classe, que é 0,05. 1,57. O mesmo valor, tá? Então eu vou colocar aqui na tabelinha, ó. 1,57. Para achar o próximo, é só você ir somando a amplitude agora. Não é 10 centímetros? Se eu somar 10, 1,67. Se eu somar 10,
1,77. Se eu somar 10, 1,87. Se eu somar 10, 1,97. Ponto médio da classe não tem soma. O que vai acontecer? Esse ponto médio da classe vai ser útil para você calcular média, moda, mediana. Então, ele é um valor importante que você tem que aprender a calcular. Vamos a um segundo exemplo. Tá? Chamo aqui vocês aqui para o cantinho. Vamos ao segundo exemplo. Olha só. Vamos supor que a pergunta agora seja: qual é o seu peso? É claro que o professor de física vai brigar. Não é peso, é massa, mas tudo bem. Qual é o seu peso? Então imagina que a gente vai ter pessoas que vão responder aí, né? Sei lá, 75 quilos, o outro 80, o outro 102 quilos, 75, 90 quilos. Estou colocando números aleatórios, tá? 65 quilos, 56, 112 quilos, 81, 92. E aí eu vou colocar alguns valores aqui. 92 novamente, 60, 68, 71, 85, 100 quilos, 102, 97, 75 e 82 quilos. Coloquei novamente 20 pessoas. Repara que não dá para colocar, tá? Não dá para colocar essas pessoas, né, uma por linha, senão eu vou ter uma tabela muito grande. Professor, mas você já fez com 20, ok, então vamos aumentar. Vamos fazer lá, ó, outra pessoa disse 85, 100 quilos, 98, 57 quilos e 63. Pronto. 25 pessoas, olha só. Queridos, não dá para representar isso em dados contínuos. Ou, desculpa, em dados discretos. Não é discreto, vai dar muita linha. São dados contínuos. Então, a primeira coisa que você faz é escrever aqui N. Quantas pessoas foram entrevistadas? Tá? 25 pessoas. Eu tenho 25 números aqui. Aí você vai calcular H. Quem é H? H é amplitude total, amplitude de pesquisa. Valor maior menos o menor. Vou dar uma olhada aqui qual que é o maior. O maior é 112. Então, 112 menos... Qual é o menor? O menor, por enquanto, aqui é 75, 65, 56. O menor é 56. 112 menos 56. Tá? E aí, como vai ficar essa amplitude? 112 menos 56? Vai dar quanto? Exatamente 56. Essa é a amplitude da pesquisa. A diferença do maior para o menor, 56 quilos. É uma diferença boa, tá? É o dobro. Uma pessoa pesa o dobro da outra. Beleza. Aí você vai calcular número de classe. Como é que calcula isso? Raiz quadrada do número da amostra. No caso é 25. Olha, a raiz de 25 deu exato, 5. Que bom. Se não desse exato, sempre para cima. Não importa o valor que desse. Se desse 5,0001, redonda para cima, 6. Mas deu 5 exato, vai continuar com esse número. 5. Ok. Falta calcular o quê? H. Amplitude da classe. Como eu faço isso? Razão dividido por K. Você vai pegar o 56 e vai dividir por 5. Então, eu vou ter lá que H é igual a 56 dividido por 5. Dá quanto? Vai dar 11,2. Aqui também você pega para cima, tá? Então, 11,2 eu vou arredondar para 12. Comumente usa essa ideia. Arredonda sempre para cima, no caso da estatística, para achar o K e para achar o H. Ok? Tá. Calculou tudo isso daí, aí você vai para a tabelinha. Vai construir sua tabelinha. Geralmente o exercício só vai trazer essas duas colunas, classes e FI. Lembra que em classes, a gente coloca aqui K e a gente tem classe 1,
Classe 2, quantas classes eu vou ter? 5 classes. Classe 3, classe 4, classe 5. E aqui nós temos o total. Tá, como é que começa? Começa com o menor. O menor a gente tinha falado que era quanto? 56. Então aqui você vai colocar 56. Fechado. A amplitude é 12. 56 mais 12, 68. Aí 68, fechado aqui embaixo, vai até quanto? 80. 80 até quanto? 92. 92 até quanto? 104. 104 até quanto? E aqui tem um detalhe. Se você quiser colocar 116, pode pôr. Mas como o último número que a gente achou é 112, e aqui ia dar 116, você tem algumas opções. Pode colocar o 112, pode colocar o 116 e pode deixar sem nada. O que isso significa? 104 para cima. Como não deu o número certinho, você pode deixar aberto sem nada. Como costuma aparecer, professor? Geralmente sem nada. Ok? Geralmente sem nada. Mas posso fazer qualquer uma das três opções. Quiser colocar o último, 112, pode? Pode. Se eu quiser colocar 116, que é somando 12, que é a amplitude, pode? Pode. Quiser deixar sem nada? Pode deixar sem nada. Para cálculo, você considera o 12 116. Porque o ponto médio você vai ter que usar o limite inferior e o limite posterior. Você considera o 116. Mas para representação, pode usar qualquer uma das três, ok? Aí eu vou pensar. Do 56 ao 67. Por que o 68 não entra? Não tem o tracinho de fechado. Então eu quero até 67 quilos. Vamos ver aqui quantos tem? Até 67. Vamos dar uma olhadinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas até 67. Então a gente vai colocar aqui 5 pessoas. Agora, até 79. O 80 não entra. Até 79. Então vamos dar uma olhada. Até 79. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas, tá? Então a gente vai colocar aqui 5 pessoas também. Agora, até 91. O 92 não entra. Até 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas até 91. Vamos lá? Ó, 6 pessoas. Agora, até 103. 104 não entra. 103. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. O pessoal que eu pesquisei foi bem gordinho, hein? Tendência de um professor gordinho, tá bom? E o último, de 104 para cima, a gente vai dar uma olhada. 104 para cima eu tenho só o 112. Uma pessoa só. E aí a gente vai somar 5, 10, 16, 24, 25. Esse é o total, tá? E aí, de novo, quero ensinar vocês a fazer o ponto médio da classe, tá? Como é que seria o ponto médio da classe? Vamos fazer aqui comigo, olha só. Da maneira mais simples que eu ensinei, ó. Ponto médio. Quando deu amplitude? 12. Metade de 12, 6. 56 mais 6, 62. Calculou o primeiro? O próximo é só somar amplitude. Mais 12, 74. Mais 12, 86. Mais 12, 98. Mais 12, 110. Bem simplesinho, tá? Na próxima aula, a gente vai colocar isso em gráfico. Vai colocar tanto a tabela com dado discreto, como a tabela com dado contínuo, em gráfico.
Vamos conhecer todos os tipos de gráfico. Gráfico de barra, coluna, linha. Vamos entender o que é o histograma, o que é o polígono de frequência. Gráfico de setores, famoso gráfico de pizza. Tudo sobre gráfico na próxima aula. Até lá!